Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A palavra da noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Se você puder ficar sobre seus pés, só para a gente orar, né? E após a leitura você pode se sentar. Se você não puder ficar de pé também, não tem problema, tá bom? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: Senhor nosso Deus e Pai, antes de entrarmos aqui na leitura, eu oro ao Senhor, te agradecendo pela vida de cada um dos irmãos, dos nossos amados visitantes. Agora é o momento da palavra oficial da noite. Pai, que o Senhor possa usar-me conforme a tua vontade, para que a tua igreja continue sendo edificada agora com a palavra da noite, segundo o teu Santo Espírito, que eu venha falar à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, aqui Paulo ele já estava caminhando para a sua morte, não é? Já estava sentindo que a morte se aproximava dele. E aí ele disse a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Ou seja, ele estava ali naquele momento ainda sofrendo com o abandono de alguns irmãos, não é? Irmãos que deixaram ele. Por isso que ele disse no versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu quero destacar aqui Demas, porque Paulo, numa outra passagem, ele chamou Demas de companheiro, não é? Você vai ver isso, está... Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, na carta a Filemão, que não tem capítulo, verso 24, ele disse, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, numa outra passagem, ele chamou Demas de cooperador. E aqui, ele disse que Demas, tendo amado o presente século, o mundo, o abandonou. E a Bíblia fala que nós não podemos, nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa
como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então Demas, ele amou o mundo e deixou Paulo. Ele era um cooperador, mas ele foi atraído pelo mundo. E nós sabemos que o mundo, ele seduz, ele atrai, não é? Ele tenta sempre estar encantando a nossa mente, os nossos olhos, né? O diabo usa muito o mundo, as coisas do mundo. Então nós temos que ter cuidado, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne e há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. No mundo, sistema, né? Em seu funcionamento. E é esse mundo que seduziu Demas, a ponto dele deixar o apóstolo Paulo. Então, se tem uma coisa que nós não podemos amar, é o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quantas pessoas começam na obra de Deus, mas às vezes chega um ponto que a pessoa ela não vigia e ali o adversário a atrai. E ela acaba assim abrindo mão daquilo que é a salvação da vida, o chamado para a salvação. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar com a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós temos que ter cuidado com o mundo. O mundo está sempre diante de nós. Na verdade, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas ainda estamos no mundo. Não é? Ainda tem uma parte da nossa caminhada a ser percorrida. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Só Deus sabe. Demas foi cooperador de Paulo, mas o mundo chamou a atenção de Demas. Provavelmente as lutas, né? Os compromissos da obra de Deus. Demas é uma conjecturação minha, no modo de pensar. Demas, vendo que Paulo ele estava caminhando para muitas dificuldades, ele deve ter pensado: se eu continuar com Paulo, o que eu vou ganhar com isso? Eu só estou me lascando todo, só estou tendo prejuízo. Ah, você quer saber de uma coisa? Vou deixar isso para lá, vou viver minha vida, estou perdendo tempo. Mais ou menos isso que ele deve, né, ter pensado. E quantas pessoas, quem já está na obra de Deus há algum tempo, quantas pessoas nós já vimos, né, acontecer com elas o mesmo que aconteceu com elas. Começaram bem, pessoas que tinham uma projeção, um chamado vocacional para a salvação, ministerial, mas a pessoa não vigiou, não guardou a mente. E aí o diabo, sabendo que o homem ele tem essa fraqueza carnal, não é? O pecado que está na nossa carne, nós vamos ter que conviver com ele até o fim. O diabo, nessa aí, como levou Demas, tem levado muitas pessoas. Então vamos vigiar com essa questão, certo? O segundo aqui que ele disse foi crescente, como ele falou aqui no verso 10. Crescente foi para a Galácia. A Bíblia não fala muito sobre crescente, não é? Tem essa referência aqui, parece que não tem mais, não tenho certeza, mas não fala nada sobre ele. Ele foi um companheiro de Paulo. Então, se a Bíblia não fala, a gente se cala. A gente fica como está escrito, né? Ele disse que crescente foi para a Galácia, por algum motivo, né? E Tito para a Dalmácia. Agora, Tito, a Bíblia fala dele em outras passagens, não é? Tito foi ali um cooperador de Paulo. Se você for analisar a carta seguinte aí, a carta a Tito, depois da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 4, capítulo 1, ele disse assim, ó: a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Qual fé comum é essa? A fé para a salvação, que todos nós a temos, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ele, Paulo, referiu-se a Tito como verdadeiro filho segundo a fé comum. Então,
Tito também foi um fiel cooperador de Paulo. Se você estudar a carta de Paulo a Tito, por que Tito foi enviado por Paulo às igrejas da ilha de Creta? Para colocar em ordem as igrejas lá, para organizar. Você vai ver Tito também envolvido na grande oferta levantada pela igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, né? Por instrução do apóstolo Paulo, Tito foi quem organizou aquela oferta para os irmãos pobres da Judéia. Tito estava lá. Então Tito era um homem de confiança do apóstolo Paulo. Então Tito fez totalmente diferente de Demas. Ele correspondeu à confiança que Paulo colocou nele. Teve uma boa carreira, provavelmente terminou bem, não é? Então nós temos que estar imitando as pessoas que realmente dão testemunho. Essa é a questão. Porque se a gente não vigiar, a gente pode fazer o que Deus fez, achar que a obra de Deus é um negócio, olhar para a obra de Deus como algo assim material, com os olhos materiais, e esquecermos que a obra de Deus é uma obra, em primeiro lugar, de origem espiritual. Tem origem em Deus, que é Espírito. Então nós temos que olhar com equilíbrio, certo? E Tito era um homem de confiança, foi chamado por Paulo de filho na fé, segundo a graça comum. Olha só que maravilha, né? A pessoa de Tito sendo uma pessoa exaltada pelo apóstolo Paulo. Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Ele foi verdadeiro filho de Paulo segundo a fé comum. Né? Maravilha de testemunho. Agora vamos para o verso 11. Somente Lucas está comigo. Quem era Lucas? O médico, a quem Paulo chamou de o médico amado, porque acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, foi companheiro de Paulo, ajudou Paulo, e ele disse aqui, ó, somente Lucas está comigo, só o médico amado estava comigo. Maravilha. Um outro exemplo que nós devemos seguir: fidelidade. Fidelidade, irmãos. Lucas estava com Paulo nesse momento, não é? Difícil do ministério do apóstolo Paulo. Então, Lucas foi um homem de bom testemunho também, não abandonou Paulo, não agiu como muitos, né? Eu sou médico, o que eu vou ficar fazendo aqui com Paulo, né? Tendo problema, perturbação, encheção de saco, vou deixar Paulo para lá. A cada dia que passa, Paulo está mais cobrado, Paulo está mais complicado, é prisão, é perseguição, vou deixar ele. Às vezes a pessoa não, né, tem uma tendência a pensar assim, mas Lucas não, ele foi com Paulo. Por que ele foi com Paulo? Creio eu, simplesmente porque Paulo era Paulo? Não. Porque Paulo era um homem inteligente? Não. Filósofo? Não. Porque Paulo tinha Deus em sua vida, e Lucas viu isso. Então Lucas, ele entendeu que o Deus a quem Paulo pregava, o Cristo a quem Paulo pregava, era o único e verdadeiro. Ele tinha essa convicção. Então quem não tinha, abandonava, e quem tinha, ficava. Quem tem a revelação, fica. Quem não tem, acaba abandonando. Por quê? Porque tem pessoas, às vezes, que estão na obra de Deus com uma mente física, com a mente material, não espiritual. Isso é problemático. Nós temos que estar na obra de Deus, entendendo, discernindo o propósito de Deus. Calma lá, eu estou aqui neste lugar por quê? Porque este lugar é bonito, sofisticado ou não? É um lugar assim que não tem conforto, tem pouca gente ou muita gente? Não, não é esse o pensamento. Eu estou neste lugar quando o lugar é um lugar de propósito para a pessoa, um lugar em que Deus tenha propósito para a pessoa. Então a pessoa tem que falar: não estou nesse lugar por causa da beleza do lugar, eu estou
porque Deus me chamou para estar aqui, e aqui eu vou ficar até o fim da minha vida, porque eu sei que se eu continuar no caminho de Deus, Deus vai me abençoar em meio a sofrimentos, em meio a dificuldades, porque na verdade, meus irmãos, é melhor entrar no céu com defeito, perseguido, não é? Às vezes até humilhado como Paulo, do que perfeito a pessoa ser lançada no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não é verdade? Então, só existe um plano de Deus para o homem, ou um plano para o homem. Qual? De Deus. Não existe outro plano. Então, quando Deus ele chama alguém e planta alguém em um local, e aquela pessoa sente que ali aquela pessoa tem que ficar. Foi o que fez aqui Tito, foi o que fez também Lucas, não é? E também Marcos, porque ele disse aqui no final do verso 11, na parte dele, né? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos, ele havia abandonado Paulo na primeira viagem missionária. Houve um problema lá complicado, e Barnabé teve que até se retirar de Paulo para acompanhar Marcos, que era parente seu. E na segunda viagem, Paulo disse: eu não quero esse rapaz aqui não, porque na primeira ele nos abandonou, agora não vou levar mais não. Mas aqui já tinha passado, um tempo, e Marcos se recuperou. Aí ele fala de Marcos dessa forma: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então aquela pessoa, de repente, que num determinado momento ela não foi útil, num outro momento ela pode se recuperar, pode passar a ser útil. Foi o caso de Marcos. Marcos entendeu, e Paulo também. Marcos entendeu que ele vacilou, onde ele não ali, podia ter feito aquilo que ele fez. Ele vacilou, ele entendeu que ele vacilou e se recuperou. E Paulo entendeu que naquele momento ele corrigiu, ele repreendeu a Marcos e não levou Marcos em sua segunda viagem missionária. Mas depois Marcos se recuperou. Então, outra coisa que a gente aprende na obra de Deus, com a questão de Marcos: a pessoa às vezes ela comete um vacilo e se recupera, por causa de Marcos. E às vezes comete um vacilo, 2, 3, e vai cometendo vacilos a vida toda e se perde. Não foi o caso de Marcos, graças a Deus. Então Deus é um Deus de misericórdia. A pessoa, de repente, ela comete um erro, mas depois ela cai em si. Foi o caso de Marcos, creio eu. Ele pensou, refletiu e firmou-se na fé. Ele entendeu que o Deus de Paulo, que Paulo estava servindo, era o único e verdadeiro Deus, que ele tinha que investir naquele ministério, naquela obra, porque era a obra de Deus. Não é? Então o que ele fez? Em vez dele continuar ali na sua briga com Paulo, não. Tanto ele quanto Paulo, eles entenderam a importância, creio eu, da reconciliação. Certo? Há essa importância muito grande na obra de Deus, a reconciliação. É por isso que quando alguém, por exemplo, às vezes sai da igreja por algum motivo, mas depois a pessoa quer voltar e ela se recupera, tem que a porta está sempre aberta para esse tipo de situação também, que aconteceu com Paulo. Paulo lá impediu ele de seguir com eles, e até Barnabé entrou na questão também. Paulo e Barnabé eram amigos de missão. Olha só a abrangência do problema. Mas depois a coisa foi consertada. Então a gente nunca pode bater o martelo assim, fulano não tem jeito para ele mais. A gente nunca pode bater o martelo. Quem bate o martelo é Deus. Enquanto a vida, a esperança. De repente a pessoa, ela pode ter sido uma pessoa assim, difícil, complicada, mas ela pode se recuperar. Então tem que se ter essa convicção também na mente. A situação pode mudar, não é? O caso de Marcos, verso 12: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então
esse homem também, Tíquico, se você for para Efésios 6:21, olha só o que Paulo disse com respeito a Tíquico. Efésios 6:21. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Olha a referência de Tito, ou melhor dizendo, de Tíquico. Paulo chamou de irmão amado e fiel ministro do Senhor. Um outro bom exemplo também, Tíquico, Paulo mandou para Éfeso, pessoa de confiança, né? Um homem que realmente ali ele correspondeu também à confiança colocada nele, um homem de Deus. Então, nessa primeira parte aqui, o que eu quero destacar? Nós devemos vigiar com relação à obra de Deus, ao companheirismo, né, que nós temos que ter com relação à obra de Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo, eu creio que os irmãos aqui, talvez eles concordem comigo, porque o que eu vou falar aqui agora não é da minha cabeça, é segundo o que eu estou vendo, tá? Nós vivemos em um tempo de muito abandono da fé, apostasia. A Bíblia fala sobre isso, né? O fim dos tempos seria marcado pela apostasia, que é o abandono da fé, né? Então hoje está acontecendo muito isso, porque tem faltado o quê? Amor. Tem faltado amor. Porque quando você vê um companheiro seu, né, e ele está na obra de Deus, e você sabe que Deus o colocou, né, do seu lado, colocou junto de você, para que vocês possam fazer a obra, vocês devem prosseguir. O diabo, ele quer fazer o quê? Separar. O diabo desune, ele separa. Ele é especialista em... Tanto é que eu falei aqui agora, ele conseguiu separar naquele momento Paulo de Barnabé. Houve uma separação entre os dois por causa de Marcos. Barnabé entrou na questão e foi acompanhar Marcos. Então o diabo ali é estrategista, porque ele sabe que Deus, vou dar um exemplo aqui, tá? Enviou o irmão para esta igreja para que o irmão seja usado aqui para uma grande obra de Deus. Não minha. O pastor é servo também, todos nós somos servos. Então o diabo sabe disso. O que o diabo, sabendo disso, vai tentar fazer? Ele tenta desunir a gente, colocar contenta, não é? E ele usa às vezes pessoas, usa o mundo, argumentações, né, que não tem nada a ver com a obra de Deus. Mas quando a pessoa ela está firme com o Senhor, né, ela tem aquele discernimento, não, eu não vou me separar dessa pessoa, porque eu sei que Deus tem um propósito aqui na minha vida. Então eu não posso ir pelos meus olhos físicos, eu tenho que ir pelos olhos da fé. De repente a pessoa não está vendo nada acontecer naquele momento, mas ela sabe dentro do coração, da mente dela, que algo vai acontecer na sequência, porque Deus não é Deus de meia obra, nem de obra inacabada. Deus é Deus de obra completa. Quando Ele manda a pessoa para um lugar, Ele cumpre o propósito dele na vida daquela pessoa. Às vezes Ele envia a pessoa para um lugar que não tem nada. A pessoa pensa, meu Deus, o que eu vou fazer num lugar desse? Assim, Deus mandou para cá, eu estou sem nada, não tem instrumento para trabalhar, não tem matéria humana. Mas se Deus mandou, pode esperar, que a coisa vai acontecer. Não é? Paulo, o apóstolo, quantas vezes ele se sentiu abandonado, hein? Às vezes em que ele apanhou, foi para o cárcere, prisão, né? Então, naufrágios ali, né, que ele sofreu. O negócio de Paulo foi complicado. Mas por que Paulo não saiu? Por que Paulo não falou assim, Senhor, quanto mais eu prego, é só prisão, açoite, perseguição, ameaça. Senhor, eu vou deixar a tua obra, não aguento mais.
Mas por que ele não disse isso? Porque ele sabia que tudo que estava acontecendo com ele era de Deus. E até naquelas provações, Deus estava com ele e não o abandonaria. Ele tinha essa revelação, porque o Senhor se manifestou a ele e disse isso a ele. Então, quando a pessoa tem a revelação de Deus, ela não vai ser envolvida por uma argumentação humana, ou por uma tentação humana, uma seta, não é? Uma armadilha. Tem que vigiar com isso, certo? O que é de Deus, irmãos, a pessoa, ela vai entender. Ela vai entender. Pastor, mas por que a pessoa às vezes parece que não entende e desobedece a Deus? Acontece da pessoa não querer obedecer a Deus, ou não querer entender. Aí é parte da pessoa. Aí a pessoa que está assumindo uma responsabilidade de se desvencilhar daquilo que Deus colocou para ela, mas que ela no fundo entende, ela entende. Sabe por quê? Porque Deus não é covarde. Quando Ele tem um propósito na vida da pessoa, Deus criou o homem, Ele fez o homem, então Ele sabe a forma de como falar com o homem para o homem entender. Agora, o homem pode desobedecer, aí é uma outra questão, mas que ele fala e o homem entende. Por que muitas pessoas desobedecem, pastor? Porque elas são desobedientes, elas resolvem fazer isso. Essa é a questão.